Bem, meus amigos, estamos começando a videoaula número 13. Dessa vez nós vamos estudar sobre leitura de entrada pelo teclado. O teclado, ele é chamado de entrada padrão, porque é o meio padrão pelo qual o computador recebe as informações de fora. Pelo teclado, que eu envio as minhas informações pelo computador, né? Tem o mouse, tem a câmera, tem o microfone, mas a entrada padrão de todo computador é o teclado. Tanto é que o computador ele funciona sem o mouse, mas não funciona sem o teclado. Então, relembrando a estrutura de um sistema computacional que nós vimos lá nas primeiras videoaulas do nosso curso, ela é composta por informações de entrada, que são as informações que entram no sistema computacional, o processamento, que são essas informações são processadas, onde eu faço cálculos com elas, onde eu faço qualquer tipo de processamento, e depois que esse processamento é feito, o resultado dele é colocado na saída, que normalmente é o monitor. Então, os nossos programas até agora, todos eles trabalharam só com processamento e saída. Então, são só instruções de processamento, como cálculos, como temporizações, os timers. Ou saída, que são os comandos que escrevem alguma coisa na saída. O escreve, ou o escreva, ou o limpa a tela. Então, até agora, nós só mexemos com processamento e saída. Nós não trabalhamos ainda com entrada, com o nosso programa recebendo uma informação digitada pelo usuário no momento da execução do programa. Isso não foi feito ainda e é o que nós vamos aprender a fazer nessa videoaula. Então, até agora, os nossos programas não interagiram com o usuário. O programa simplesmente executa as ações que foram programadas e então é finalizado. Para que nossos programas recebam informações do usuário, devemos usar a instrução leia. A sintaxe da instrução leia é leia, abre parêntese, dentro dos parênteses eu coloco o nome, o identificador de uma variável. A instrução leia espera o usuário digitar algum valor no teclado e quando pressiona Enter, este valor, digitado pelo usuário, é armazenado na variável escolhida. Então, a instrução leia, ela espera o usuário digitar alguma coisa no teclado, que é a entrada padrão, e quando o usuário digita e aperta Enter, essa informação que o usuário digitou é armazenada na variável escolhida. Exemplo. Leia N1, onde o valor digitado pelo usuário é guardado na variável N1 e escreva, você digitou N1, onde o programa escreve na tela o valor digitado anteriormente pelo usuário e que foi armazenado na variável N1. Vamos ver então um exemplo no VisualK. Aqui nós temos um programa em branco. Eu vou chamar ele aqui de leitura entradas. Vou tirar esses comentários. Vou criar aqui duas variáveis do tipo inteiro, N1 e N2, do tipo inteiro. Aqui na seção de comandos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever na tela, por favor, digite um número. Aí eu vou usar o comando leia para ler o número que o usuário digitou no teclado e vou armazenar esse número dentro da variável N1. Então, o comando leia ele vai ler o que o usuário digitar no teclado e guardar dentro da variável N1. Depois, em sequência, eu vou escrever na tela, escreva, você digitou o número, fecho aspas, concateno, vírgula, N1, fecho. Então, aqui na frente, no final,
ele vai escrever a frase você digitou o número e na frente dessa frase o valor da variável N1. O valor da variável N1 vai ser o que ele leu do valor que o usuário digitou no teclado. Então o valor que o usuário digitar no teclado vai ser armazenado na variável N1 aqui nesse comando leia e depois vai ser impresso na tela. Vamos ver então. Percebam aqui, olha só, que o programa ele ficou parado aqui, ó. Por favor, digite um número. Ele está parado esperando eu digitar um número. Então eu vou digitar 458. Posso apagar, posso voltar, posso mudar para 324. Não acontece nada. A hora que eu aperto Enter, aí sim, você digitou o número 324, ou seja, o mesmo número que aqui em cima eu digitei, ele foi armazenado na minha variável N1 e depois foi exibido na tela. Exatamente o que nós pedimos aqui. Vamos agora pedir para o usuário digitar dois números. Então, digite um número. Vamos pedir agora para ele digitar outro número. Por favor, digite outro número. Vou dar um espaço aqui em branco e aqui também, para o número não ficar colado com a frase. E o segundo número, ele vai ler e vai armazenar na variável N2. E aí nós vamos escrever na tela, escreva o valor de N1 é, fecha, concateno N1, vírgula, vou concatenar ainda na mesma linha, na frente, espaço. E o valor de N2 é, fecho aspas, vírgula, concateno, N2, fecha. Então, o que é que ele vai aparecer na tela? Vai aparecer o valor de N1 é, um espaço aqui em branco, para o número não ficar colado com a palavra é, N1, outro espaço aqui em branco, e o valor de N2 é N2. Vamos ver então. Por favor, digite um número, 58. Por favor, digite outro número, 25. Enter. Final. O valor de N1 é 58 e o valor de N2 é 25. Então aí nós provamos que de fato o comando leia faz com que o usuário digite algum valor e esse valor seja armazenado na variável. E depois eu posso usar esse valor para exibir na tela ou até mesmo fazer uma operação matemática. Por exemplo, vamos voltar aqui pedindo para o usuário digitar apenas um número. Opa, voltar aqui, desmarcar. E dizer que o N2 vai receber o N1 vezes 2. Então, a minha variável N2 vai ser o dobro do número que o usuário digitar. Então, escreva o dobro do número digitado é, vírgula, N2. Vamos testar. Vejam que aqui, por favor, digite um número, leia N1. Então, ele vai ler o número que o usuário digitar e armazenar na variável N1. Depois, ele pegou a variável N2, recebendo o N1 vezes 2 e no final escrevendo na tela o valor do N2. Então, por favor, digite um número, 10. O dobro do número digitado é 20. Então, ele pegou o número que eu digitei, leu ele e guardou na variável N1. Então, o valor que eu digitei está lá dentro da N1. Depois, ele pegou N2, recebendo o valor de N1, que é o valor que eu li aqui em cima, multiplicando por 2. Então, se eu digitei 5, o N2 vai valer 10. Se eu digitei 10, o N2 vai valer 20. Sempre o dobro. E depois escrevendo na tela, o dobro do número digitado é N2. E assim eu posso ir fazendo as operações matemáticas que eu quiser, de acordo com os operadores aritméticos que nós vimos nas últimas aulas. Lendo o número que o usuário digitou, ou o valor que o usuário digitou, e fazendo uma operação ou exibindo na tela. Eu posso também pedir para o usuário digitar um nome, não apenas números. Então, vou criar aqui uma variável, nome, do tipo literal. E vou pedir aqui, ó, escreva, por favor, digite seu nome. 2 pontos, espaço.
leia, ele vai ler o que o usuário digitar e vai armazenar na variável nome. Em seguida, vamos dar um escrevam. O seu nome é, espaço, fecho aspas, e aqui na frente eu vou pegar o que o usuário digitou, que é o que está armazenado na variável nome. Então, vírgula, nome. A variável do tipo literal, como vocês lembram, armazena sequências de caracteres. Então, eu posso ter nomes, frases, enfim. Então, vamos executar. Por favor, digite seu nome. A hora que eu dou Enter, o seu nome é Gabriel Vinícius Silva Maganha. Então, ele armazenou o número que eu digitei, o nome, melhor dizendo, que eu digitei, o literal que eu digitei, e depois recuperou aqui embaixo para exibir na tela. Então, eu posso declarar variáveis de qualquer tipo e ler o que o usuário digitar da mesma forma. Não tem problema nenhum. Então é isso, eu posso criar variáveis do tipo caractere, do tipo lógico, ou do tipo real, pedir para o usuário digitar, usando então a instrução leia para armazenar esse valor digitado na variável, e depois eu posso fazer uma conta matemática, usando o operador aritmético, caso seja um número real ou inteiro, ou exibindo na tela, como nós fizemos aqui no caso literal. Ok? Então é dessa forma que o meu programa ele interage com o usuário. O meu programa ele fica parado, esperando o usuário digitar alguma coisa. Quando ele digita qualquer coisa aqui, aí sim, eu dou Enter, ele finaliza a execução do programa, terminando as instruções que estiverem dali para baixo. Ok? Então, através disso a gente pode criar qualquer programa que interaja com o usuário. Tá, ok? Então, vocês estão vendo aí como as variáveis são importantes, porque tudo que o usuário digita, eu só consigo armazenar nas variáveis. Então, as variáveis, elas, além de permitir que eu faça conta com elas, que eu armazene resultados de operações matemáticas, elas também armazenam valores que o usuário digitar pelo teclado.